Boa noite a todas e todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dou por aberta a solenidade em homenagem ao jornal Inverta, neste ato solene representado pelo professor Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua, editor do jornal Inverta, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora, de minha autoria e aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a quem agradeço os trabalhos desta noite, que conduza a mesa de honra as autoridades que irão constituí-la. Excelentíssimo senhor embaixador de Cuba no Brasil, Rolando Gomes. Excelentíssimo senhor cônsul da Venezuela, Edgar Gonzalez. Professor Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua, editor do jornal Inverta. Senhora Bianca de Jesus, jornalista responsável pelo jornal Inverta. Senhora presidente da Cooperativa de Trabalhadores e Serviços Editoriais do jornal Inverta, Jaqueline Alves. Senhor presidente do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, o CEPES, professor Dr. Antônio Cícero Cassiano Souza. Senhor Oswaldo Cardosa, representante da prensa latina no Brasil. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Como é que é mesmo? De norte a sul. De norte a sul, de leste a oeste, o povo sempre... Luiz Carlos Prestes. Recebemos mensagens de congratulações, que passaremos depois ao Inverta, da deputada estadual Marta Rocha, cumprimentando pela solenidade, da vereadora Fátima da Solidariedade, do vereador Júnior da Lucinha, do vereador Ítalo Ciba, do vereador Wellington Dias. Registramos as presenças da senhora Osmarina Matos Portal, representante do Partido Comunista Marxista-Leninista. Também registramos a presença do senhor Hébio Willis, operativa da Frente Brasil Popular da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Registramos a presença do senhor Denis de Oliveira, diretor do Comitê de Lutas contra o Neoliberalismo em São Paulo. Registramos a presença da senhora Camila Queiroz, diretora do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Registramos a presença do senhor Geraldo Sardinha, representando a Liga Latino-Americana Os Irredentos. Registramos também a presença do senhor Paulo Gomes Neto, diretor da TVC Canal 6 da NET. Também registramos a presença da senhora Marília Bevilacqua, cantora. Em tempos de tantos ataques aos direitos trabalhistas, civis, sociais, humanos e civilizatórios, em meio a tantos desmontes e ataque ao patrimônio nacional e à nossa soberania, o gesto de celebrar os 28 anos do Jornal Inverta e suas 500 edições reforça a nossa consciência do dever e da beleza da luta. O Inverta foi lançado na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em 20 de setembro de 1991, tendo como fundador o editor-chefe, professor Aloísio Bevilacqua. Nasceu com o apoio importante do líder comunista Luiz Carlos Prestes e de inúmeros intelectuais, militares, nacionalistas e comunistas históricos que depositaram ainda maior dignidade e respeito ao movimento que originou a estrutura do jornal. Fruto do CEPS, Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, surgiu na Baixada Fluminense, uma região ignorada pelas elites, e logo ampliou suas fronteiras, conquistando outros agrupamentos de diversos estados. Não muito tempo depois, aproximou-se de outros veículos com os mesmos ideais, firmando convênios com a Agência de Notícias Cubana e a Prensa Latina. Nesses 28 anos, a brava gente que produz o Inverta sofreu ameaças, agressões, prisões, espancamentos, estupros e até assassinatos. A esses homens e mulheres vitimados pelo ódio, prestamos uma homenagem especial, com todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Recentemente, o Estado exigiu a reintegração de posse do imóvel que sediava o jornal Inverta, alegando inadimplência. Mesmo após decisão favorável em segunda instância, com condenação do Estado,
o governo do Rio de Janeiro abriu um novo processo, com o objetivo de vender para iniciativa privada o imóvel que pertence ao Estado, mas a resistência do Inverta tem garantido esse espaço. Essa resistência militante é a base e a força do Inverta. Peço aqui licença para me incluir como parte desse projeto e desta utopia. Eles, os que estão do outro lado, nos acusam de partidários, de falarmos insistentemente em luta de classes, que a elite brasileira tenta negar. Eles cobram de nós uma imparcialidade jamais exercida pela imprensa burguesa. Cobram de nós neutralidade, e nós não somos neutros. Enquanto propagam esta tal imparcialidade e neutralidade, eles disseminam sua ideologia, tentam influenciar o povo em torno de um pensamento único, contaminado, corrompido. A nossa resposta é mostrar que estamos na luta e não vamos sair dela. Não vamos cair na armadilha para onde a elite quer nos empurrar. Dizemos sim ao Jornal Inverta. O Jornal Inverta tem lado. O Jornal Inverta é militância, é resistência, é símbolo de uma imprensa comprometida com os ideais das classes trabalhadoras, com os mais empobrecidos, com os movimentos sociais, com os ideais socialistas, contrário, adversário e opositor aos governos de Bolsonaro e Witzel. O Jornal Inverta também é Lula livre. Saibam os senhores e as senhoras que o Inverta nasceu e continua bravamente regido pelo princípio de resistência às ideias dominantes que hegemonizavam o mundo capitalista e seu projeto ultraliberal. Cada uma de suas 500 edições reafirma esse compromisso na luta contra o obscurantismo, o terror do Estado e o horror econômico ultraliberal que hoje toma conta do nosso Brasil, aprofundando o fosso social, lançando mais e mais pessoas no desemprego, na miséria, na fome e ampliando a desigualdade. Contra o fascismo e seu projeto ultraliberal, que se alimenta da fome do povo, o Jornal Inverta se faz presente há 28 anos, sempre na luta, sempre na resistência. O Inverta é nossa voz, agora e sempre, a dizer: não passarão. Quero convidar para fazer sua saudação nessa solenidade o senhor Oswaldo Cardosa, representante da prensa latina no Brasil. Bueno, no falo muito bem português, muito pouco tempo tenho acá em Brasil. Solamente agradecer a Inverta por estos muitos anos que tienen en convenio con Prensa Latina y desearle realmente otros 50.000 años de presencia en este país de un jornal como Inverta y también su cooperativa. Congratulations, felicidades a Inverta y gracias por su presencia también con la agencia Prensa Latina y esta colaboración de muchos años. Obrigado. Convidar para fazer uso da palavra também o nosso amigo querido professor Dr. Antônio Cícero Cassiano Souza, presidente do CEPS. Tá, obrigado. Uma boa noite a todos. É uma responsabilidade muito grande representar o Centro de Educação Popular
e Pesquisas Econômicas e Sociais, nesta homenagem ao jornal Inverta. E eu gostaria de começar dizendo que a existência do jornal Inverta, a fundação do jornal, no dia 20 de setembro de 1991, ele acontece, esse ato tão importante na história da imprensa brasileira, acontece num contexto histórico muito importante e muito significativo. Era o momento da desagregação da União Soviética e da crise, da chamada crise do socialismo. E, como professor de História e presidente do Centro de Educação Popular, eu gostaria de lembrar que a fundação desse periódico inaugura uma fase muito importante na história do Brasil. Não foi o primeiro jornal com essas características aqui assinaladas, mas foi uma pequena molécula. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e lembrar que o ato foi muito importante, o 20 de setembro, mas também a trajetória do jornal deve ser lembrada os seus momentos marcantes na história, desde a sua fundação até os dias de hoje. Eu me permito lembrar de um editorial lançado em agosto de 2004. Nesse editorial, o jornal Inverta fala um pouco de si, um jornal que sempre falou dos sofrimentos do nosso povo, da luta contra o imperialismo. Nessa edição, nesse editorial, fala um pouco da sua história, fala um pouco da sua modesta, pequena, até uma comparação que é feita nesse texto entre uma molécula e o corpo, uma gota d'água. Mas nós sabemos a força de uma gota d'água insistente, nós sabemos a força desse esforço de trabalhar as ideias, de ir ao povo e trabalhar essa subjetividade, trabalhar a existência do pensamento rebelde, do pensamento que no decorrer de toda a nossa história esteve presente no nosso povo, e o jornal Inverta soube captar muito bem. Eu me sinto realmente muito honrado e gostaria de concluir essa saudação dizendo que, desde a invenção da imprensa, há mais de 500 anos, nós estamos comemorando a edição 500, mas desde a invenção da imprensa, foi com órgãos como esse, foi com a contribuição de periódicos como o jornal Inverta, que as grandes transformações que nós presenciamos na história da humanidade aconteceram. Então, eu acredito que essa é a grande missão do jornal Inverta: trabalhar, ser uma corrente de opinião pública, formar essa corrente de opinião pública favorável às mudanças. Nossa gratidão, professor Cícero, suas palavras. Passar também a palavra para a ação à nossa presidente da Cooperativa de Trabalhadores e Serviços Editoriais do Jornal Inverta, Jaqueline Alves. Boa noite a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui como representante da Cooperativa Inverta, como presidenta da Cooperativa Inverta. E por que essa honra? Porque no 20 de setembro de 1991, a gente conseguiu, quanto trabalhador, construir um marco. Esse marco, por quê? É muito difícil na Baixada Fluminense você ter estudantes, operários, saindo da extrema pobreza e buscando uma alternativa.
e principalmente tendo pessoas que acreditam que isso possa acontecer. O editor do jornal Inverta, Aloysio Bevilacqua, ele teve essa sensibilidade junto com outros companheiros. E foi nos buscar jovem. E fomos construir a cooperativa de trabalhadores. É uma dificuldade muito grande o dia a dia. É uma batalha que é muito prazerosa de ser feita, porque a gente sabe que a gente está aqui construindo consciências. A cooperativa Inverta, quando ela constrói as suas publicações, ela constrói na busca de que o nosso povo seja formado, de que o nosso povo ganhe consciência, de que ele seja o seu próprio libertador. E é por isso que eu me sinto muito honrada em estar aqui representando a cooperativa Inverta e dizer que a gente tem um trabalho muito árduo à frente, mas que estamos aqui para construir, junto com o nosso povo, uma alternativa que é a construção de uma sociedade mais justa. Então, quero agradecer e dizer que a cooperativa Inverta, ela, além de produzir os seus livros como editora, ela busca muito mais. Ela quer ajudar a cada um de nós a fazer a sua própria transformação. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaqueline. Antes de chamar o próximo orador, quero registrar aqui a presença de Dom Orvandil, do Cartas Proféticas. Agradecer muito a presença do senhor aqui entre nós. Registrar a presença também da Bárbara Caldas, escritora, está ali atrás. Professor Edson Munhoz, da Petrobras, petroleiro. Registrar a presença de um grande amigo, querido Dadá, camelô, parceiraço do Inverta. E passar a palavra para Bianca de Jesus, jornalista responsável pelo jornal Inverta. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer essa iniciativa do vereador Raymond, do Partido dos Trabalhadores, e dizer que a redação do Inverta, ela é formada por homens e mulheres, e que ao longo desses 28 anos, dos quais eu me encontro há 26 anos, nós exercemos, além do jornalismo, nós exercemos um exercício diário de respeito ao povo brasileiro, porque nós vemos o jornalismo como uma forma de informar e formar o povo brasileiro, a sua juventude. Então, eu vou ser breve nesse momento, mas eu gostaria de reafirmar a necessidade de cada um e cada uma que não pense que o jornalismo é o que vê na grande imprensa, que chamada grande imprensa, mas é a imprensa do monopólio, da manipulação, da imbecilização do povo, muitas vezes. Essa não é uma grande imprensa, ela é uma imprensa que tem muito dinheiro e ela bate diariamente na casa das pessoas, né? E agora com as redes sociais, que é colocada como uma coisa nova, a ciência, nós defendemos a ciência, o Inverta é ciência, o Inverta está no jornal impresso, está no jornal online. Então, estamos tentando a iniciativa da TV Inverta, da Rádio Inverta, e se muitas vezes nós não chegamos até vocês, não é por falta de apreço, por falta de profissionalismo, por falta de respeito. Muitas vezes é por falta do capital, mas isso não nos para, porque nós temos uma força muito maior, que é
a união de todos que estão aqui e outros que estão aqui. A redação é formada, além de mim, por outros, como Júlio César, a Érica Gonçalves, e outros companheiros de outros estados que estão aqui, o Jorge Ferreira, e outra juventude, né? Temos aqui pessoas de vários estados que formam o Jornal Inverta e a sua redação. Vou ser muito breve e quero falar isso. A cada um e a cada uma que conhece um jovem que quer fazer o jornalismo, fala assim, olha, existe um caminho, venha para o Inverta, venha nos conhecer, vamos renovar os quadros da redação do Inverta, porque nós acreditamos no povo, porque somos povo. Muito obrigada. Muito obrigado, Bianca. Nós vamos ouvir agora um companheiro muito querido nosso, que nós temos muito prazer de sempre encontrar, que é o excelentíssimo senhor cônsul da Venezuela, Edgar González. Buenas noches. Saludos al vereador Raymond por este evento de reconocimiento del Jornal Inverta en sus 28 años y en su 500ª edición, ¿no? Saludos al embajador de nuestra hermana República de Cuba, Rolando Gómez, representantes de los medios de comunicación cubanos que nos acompañan, y especialmente a todos los compañeros que permanentemente nos vemos en muchos eventos de solidaridad con Cuba, de solidaridad con Venezuela, con Nicaragua y con otros países. Especialmente saludar a todos esos compañeros que día a día luchan en el Jornal Inverta para que llegue al pueblo. Tengo la dicha, ¿no? Tengo la felicidad de conocer la Baixada Fluminense. Conozco bien de dónde vienen, he compartido con Inverta y con los compañeros de Inverta, como Georgina, Bianca, Cicero y otros, durante muchos años. He estado presente con ellos en los diferentes eventos y seguir luchando ante cualquier ataque. Esta es una vía y un medio para nosotros seguir luchando ante los embates que estamos enfrentando desde hace muchos años, como es Cuba, hace 60 años enfrentando esas políticas del imperialismo norteamericano, muchos otros países, y ahora nosotros en Venezuela, desde hace 20 años, enfrentando a ese monstruo del norte. Saludo con gran cariño, con un abrazo revolucionario al Jornal Inverta, y voy a traer unas palabras que dijo hoy en las redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El imperialismo no nos amargará la vida ni nos va a quitar el sueño. Tenemos que seguir luchando, camarada, a través de los medios de comunicación, de la lucha en la favela, en los barrios. Tenemos que seguir luchando ante las amenazas del imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Eu quero, inclusive, entre as falas da representação da Venezuela e da representação de Cuba, como cidadão brasileiro e como homem público, representante do povo da cidade onde vivo, da cidade do Rio de Janeiro, eu quero, naquilo que me cabe, pedir desculpas aos irmãos latino-americanos pelos arroubos da presidência da República que se dobra ao imperialismo norte-americano. Quero passar a palavra ao excelentíssimo senhor embaixador de Cuba no Brasil, Rolando Gómez. Muy buenas noches. Quiero, en primer lugar, traerles el saludo, el abrazo
de consideración, de respeto y de amistad de nuestro pueblo que resiste una nueva oleada, una nueva escalada del imperio, pero con la más absoluta determinación de que, como los otros intentos por acabar con la Revolución Cubana, están condenados al fracaso. El saludo de este pueblo que sigue resistiendo, seguirá resistiendo, y no haremos ninguna concesión ni dejaremos de ser los solidarios, los camaradiles y hermanos que hemos sido hasta hoy y seguiremos siendo con nuestros hermanos venezolanos y con todos los trabajadores del mundo, incluyendo Brasil, incluyendo la América Latina e incluyendo todas las causas justas del mundo en todas partes que tengan lugar. El saludo de este pueblo que sigue resistiendo. En segundo término, el agradecimiento por habernos invitado a esta ceremonia merecida, justa, digna de reconocimiento a los compañeros que durante tantos años han venido dando toda su energía por estar al lado de las clases humildes, las clases explotadas, de los trabajadores, defendiéndolos y asumiendo el reto que representa ir contracorriente, como su propio nombre, a la inversa de lo que predomina dentro de la información neoliberal que esconde la realidad de lo que está pasando en nuestros países. Muy merecido reconocimiento a estos 28 años de ardua labor, a estas 500 ediciones. El bloqueo ha sido quizás el factor más conocido de la guerra contra Cuba. Y es quizás el elemento de la guerra que más afecta a nuestro pueblo. Pero otro componente indispensable de esa guerra contra Cuba ha sido la desinformación, la manipulación de la información, el manejo de la calumnia para abordar los temas de Cuba y de otras muchas causas en el mundo, no solamente la cubana. En ese frente, el diario Inverta y los compañeros de la cooperativa han tenido en todos estos años una permanente solidaridad con Cuba, han mantenido una permanente visión realista de la Revolución Cubana, y queremos en un momento como este, querido Aloisio, darte ante todos nuestro más profundo reconocimiento y nuestra sincera amistad por siempre. Al amigo vereador Raymond y a todos los compañeros de la mesa, reiterarle nuestro agradecimiento por permitirnos
hablarles y saludarlos en un momento como este. Nos sentimos muy satisfechos de los programas de cooperación que ha tenido Inverta a lo largo de todos estos años con Cuba, y cómo ha sabido, en medio de las enormes campañas contra nuestro país, brindar un horizonte realista, con apego a la verdad, que ha tenido sin lugar a dudas una enorme importancia para Cuba. No siempre los medios de prensa en Brasil se han referido con la suficiente objetividad hacia la Revolución Cubana. Esa referencia la ha dado en todos estos años de lucha Inverta. Y por eso reitero nuestro agradecimiento, nuestra admiración y todo nuestro respeto por todos los compañeros de Inverta, y le deseamos que sigan trabajando con ese aporte tan necesario que le están haciendo a la lucha revolucionaria en Brasil. Muchísimas gracias. Muito obrigado, senhor embaixador Orlando Gomes. Quero registrar a presença da senhora Berta Laza, esposa do embaixador de Cuba e membro do corpo diplomático da embaixada. Também registrar a presença da Juventude 5 de Julho, com o coordenador Michel Damasceno. Registrar a presença da Companhia de Teatro Evoluindo pela Arte. Registrar a presença da doutora Ana Alice Pereira, uma das fundadoras do jornal Inverta. Nossa querida. Registrar também a presença de Nancy Menezes, Núcleo Nova Friburgo da Casa das Américas. E convidar agora para a gente assistir juntos a apresentação de um vídeo que passará aqui nas nossas televisões. Como aço, forjada no fogo da luta de classes, a edição número 500 do jornal Inverta surge em uma difícil conjuntura no Brasil e no mundo. Há 28 anos, quando os ricos e poderosos diziam que a luta havia acabado, a primeira edição do Inverta respondia que ela estava apenas começando. Muitos criticaram esse caminho. Disseram que um jornal assim não iria longe, talvez alguns meses. O Inverta respondeu com seu trabalho e sua trajetória representa um marco. A publicação comunista com maior tempo de circulação ininterrupta na história do Brasil. O capitalismo não tem nada a oferecer aos trabalhadores. Classe cujo produto vira capital, a não ser miséria, trabalho atormentante, brutalização e degradação moral. Em um momento em que floresce o irracionalismo, o obscurantismo, o criacionismo, a eugenia, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa e cultural, em um momento no qual ressurge o nazifascismo, o Inverta contrapõe a esse discurso suas teses sobre a crise do capital e assegura que quem está falido é o mundo da burguesia. O Inverta explica ao povo
aquilo que descobriu estudando essa crise. Ela não pode ser solucionada pelo sistema. Ele tenta resolver aplicando a ciência e a educação. Porém, a tecnologia criada, que poderia libertar o trabalhador das penas do trabalho, é voltada para o lucro, submetendo o trabalhador a mais sofrimento ou desemprego e distorcendo a própria ciência e educação. O que a burguesia não vê é que, ao fazer isso, só acelera a sua própria destruição. A ciência e a educação passam a revestir um potencial altamente subversivo nas mãos de quem trabalha contra o domínio do capital. Quanto mais são aplicadas para tentar resolver a crise, mais essa crise se aprofunda, mais ela se manifesta em todas as esferas da sociedade. Crise do imperialismo, crise energética, crise ambiental, crise de valor. Na verdade, trata-se de uma crise orgânica de todo modo de produção. A linha editorial do jornal Inverta vai além de apontar a crise como negação do ufanismo das oligarquias. Ela esgrime a resistência dos países socialistas na Ásia e na América Latina. O Inverta defende a integração latino-americana e os governos revolucionários e progressistas de nossa América, a exemplo de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Mesmo diante de inimigos tão poderosos, nosso povo resiste e se organiza. O Inverta levanta alto bandeiras históricas como a do 1º de maio. Em suas páginas estão escritas as lutas do proletariado, suas ocupações, marchas e greves. O Inverta sempre esteve ao lado do povo, denunciando o pauperismo, a fome, os acidentes de trabalho, os genocídios de nossos jovens. O Inverta quer que as riquezas de nosso país sejam desfrutadas por todo o povo, que para isso deve ter controle do seu próprio destino. Assim como lutou contra a privatização da Vale, o Inverta denuncia as tragédias que dela resultaram, como a de Brumadinho. Marcharemos novamente em defesa de todas as nossas estatais que correm novamente o risco de serem privatizadas. Primeiro veículo de esquerda a ter uma edição digital online, o Inverta segue confiante em direção ao futuro, a uma nova sociedade, uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos, como definiu Marx. A um futuro radiante, o comunismo. Viva as 500 edições do Inverta. Que história bonita, não é? Que celebração mais justa, mais merecida e mais adequada nesses momentos tão duros que a gente está vivendo. Registrar a presença do senhor Antero Luiz, diretor administrativo e jurídico da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI. Nesse momento agora faremos a entrega da resolução, diploma e conjunto de medalhas. Quem receberá é o professor Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua. Aloísio é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, possui licenciatura plena e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente realiza seu estágio de pós-doutorado no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPFH-UERJ, membro do Conselho da Rede Cátedra em Economia Global e Desenvolvimento Sustentável
da Unesco, Universidade das Nações Unidas, líder do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Educação, Trabalho, Economia Global e Sustentabilidade do CEPS-CNPq, editor-chefe e membro do Conselho Editorial do Jornal Inverta, professor e pesquisador do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, membro do Conselho Editorial da revista Ciência e Luta de Classes, além de colaborar com outros grupos de trabalho e pesquisa em diferentes instituições. A Aloysio Bevilacqua recebe agora a comenda em nome do Jornal Inverta. Meu mais profundo agradecimento, e agradecimento ao Inverta, agradecimento também à vida, que me permite estar nesse momento em nome do Parlamento Municipal, em nome daqueles que representam na cidade do Rio de Janeiro, concedendo a mais alta comenda que a cidade tem ao Jornal Inverta. E passo a palavra agora ao professor Dr. Aloysio Bevilacqua. Qual tribuna? Onde é a tribuna? É lá? Deixa aqui mesmo. Boa noite a todos e a todas. É uma honra para mim receber esse conjunto de homenagens a medalha Pedro Ernesto, que foi um socialista, né? Prefeito do Rio de Janeiro, que dá nome a esta casa. E antes de agradecer a todos, eu quero agradecer aos companheiros do Inverta, que me permitiram ter essa honra de receber esse conjunto de homenagens em nome de todos vocês. É uma honra. Entre nós, teríamos tantos companheiros que poderiam estar aqui na mesma condição. Então, para mim, é um momento importante na minha vida. Agradecer a iniciativa de prestar essa homenagem ao vereador, companheiro e amigo
Raymond Ottoni, a esta casa que fez relembrar, de certa forma, a presença de quem lhe dá o nome, desta comenda, agradecer a presença muito especial de todos vocês, amigos, membros do Inverta, parentes, a minha irmã que está aqui, a minha irmã um pouco mais adulta do que eu, uma excelente cantora, uma artista. Agradecer a todos os amigos, agradecer especialmente ao querido embaixador de Cuba, Rolando Gomes, para nós é de extrema importância a sua presença e a presença de Cuba nesse momento. Ao nosso querido embaixador e cônsul-geral da Venezuela, Edgar González Marim, uma pequena correção, República Bolivariana da Venezuela. Ao companheiro que agora está no Brasil com uma tarefa grandiosa, o companheiro Oswaldo, que é manter a representação da prensa latina, que é uma agência que foi fundada por Jorge Masset, Che Guevara, sobre a organização do Fidel Castro, do nosso querido e imortal comandante Fidel Castro. E do qual nós, brasileiros, tivemos nossa parcela de participação na maior conferência de imprensa da América Latina, chamada Operação Verdade, em Cuba, após a Revolução, como princípio que quebrou o muro de toda a mídia que comandava e apresentou a Revolução para toda a América Latina e o mundo. E a partir daí se formou a prensa latina, com essa missão histórica, levar a verdade, levar o caminho para que todos pudessem ter acesso às relações verdadeiras que ocorrem no mundo, as lutas dos povos e aquilo que é feito em todo o mundo. É uma das maiores agências que existe de notícia hoje, do lado da classe operária, dos trabalhadores e da verdade. A nossa cota de participação foi do nosso cangaceiro, um pernambucano que trabalhava no Jornal do Brasil. E ele participou desta conferência e depois se tornou uma referência, não para o Brasil, mas para a própria Cuba, de presença do Brasil
dentro da prensa latina. O nome dessa pessoa que não podemos esquecer, chama-se Haroldo Wall. Imprensa de resistência, imprensa revolucionária. Ele se tornou um dos membros da prensa latina logo da sua criação e da sua fundação. Ao falecer, Pedro Magói, que passou a presidência da prensa latina, fez uma tremenda homenagem ao nosso cangaceiro. Então, é uma honra ter aqui a presença da prensa latina. Gostaria de, rapidamente, dizer que o jornal Inverta, ele não é nenhuma novidade em termos de forma, de organização de luta. Não. Na verdade, o Marx, quando a Revolução fracassa, ele lança a última edição do jornal, e isso logo no início, quando ele estava na frente da Gazeta Renana, um jornal, uma das últimas edições, né, da nova Gazeta Renana, todo em vermelho. E o Marx, ele era editor de um jornal, né? Ele comandou basicamente a Revolução Francesa, a Revolução Alemã, né, naquele processo histórico que ocorreu em 1849, 48, durante a Revolução na Alemanha. E depois, naturalmente, né, foi fechado o jornal, foi preso, foi o exílio, foi o tempo da caça aos socialistas. Então, a imprensa e o jornal também não é coisa novidade aqui no Brasil. Quem pegar a Revolução Pernambucana vai ver Cipriano Barata, que editava um jornalzinho, e ele ainda botava assim, Cipriano Barata, editando um jornal na cadeia de não sei aonde, embaixo do porão. Então, também, o jornal estava presente em toda a luta de libertação da Gran Colômbia. Corrente do Orinoco era o jornal que Bolívar e o Grama se tornou, que aqui o Inverta faz 28 anos, o Grama faz 27 anos, nesse exato momento, também de circulação no Brasil. A prensa latina aqui no Brasil esteve antes do golpe militar. Tinha uma representação da prensa latina. Com o golpe militar, a representação da prensa latina foi fechada. E só retornando depois com o acordo que nós tivemos para torná-la mais pública, embora mantivesse vários correspondentes. Só depois da reabertura aqui no Brasil é que ela voltou. Então, para nós, do Jornal Inverta, ter tido essa possibilidade de estar junto com a prensa latina, com o Grama, para nós foi de muita importância e muito significativo. Nos ensinou, nos ajudou com o jornalismo. Agora, o Inverta tinha uma missão do que é a informação. O Inverta, ele nasceu na região, ou uma das regiões mais pobres e violentas do Rio de Janeiro.
nasceu na Baixada Fluminense, aonde em Belfor Roxo morria uma criança a cada hora e 15 minutos. Aonde ainda existia o resquício de toda a repressão que foi feita sobre os bolsões ou cidades dormitórios durante o período da ditadura que prosseguia. Lá, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, aonde houve o sequestro do bispo Dom Adriano, que abriu uma perspectiva de participação. Então é desse povo humilde que foi se formando e cresceu, formando seus quadros, colocando-os na universidade. Aliás, é uma história um pouco paralela e que não teve a mesma dimensão da história da resistência que aconteceu no ABC. No ABC, o sindicalismo esteve na frente e tinha toda uma força. No estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, os movimentos de associação de bairro é que foram a base do surgimento de todo o movimento que se desdobrou no Inverta. Então, hoje, 28 anos após aquele trabalho, aqui eu posso olhar muitos companheiros, Analice, José, né, tantos companheiros, Haroldo, Jaqueline, Denise, e assim, se a gente passar a vista, Josiel, Irene, são companheiros que, Marina, desde a primeira hora, né, mantiveram à frente as coisas na Baixada, Jorge. Então, nós temos aqui, se nós olharmos um bom número de companheiros aqui, são pessoas dessa resistência, né? E nós nos sentimos agora com essa homenagem apenas com um pensamento que é importante. Primeiro, ela não é o nosso objetivo. Nunca foi o nosso objetivo receber essa homenagem. Então, ela é apenas, digamos assim, um grande incentivo. Vai ter esse significado para a gente de que existe hoje, em nosso país, e mesmo num poder legislativo, no caso, na Câmara de Vereadores, é um dos poderes, gente que não se tornou insensível, gente que continua humana, gente que não se deixa entorpecer pela função que exerce dentro da sociedade, gente que sente o sofrimento, a luta, a história. E isso, para nós, nos dá também uma lição. Quando estamos desorganizados, quando deixamos que outros falem em nosso lugar, nós nos tornamos invisíveis, não sensíveis. Calamos a nossa voz, passam-nos desapercebidos, mas quando nos reunimos, organizamos, estudamos, procuramos colaborar um com o outro, nos levantamos, protestamos, escrevemos, nos erguemos como força, nós passamos a ser visíveis, passamos a ser reconhecidos. Primeiro por aqueles que têm a mesma sensibilidade, e depois pelas elites
que não aceite e não aceitam que o povo pobre, o povo humilde, o negro, as mulheres, as pessoas do LGBT, levante sua voz. Então, nós somos muito tranquilos no que fazemos. Aqui, nós temos um sofrimento muito grande, né? Uma pessoa que também veio dessa mesma situação, se tornou uma parlamentar e foi assassinada barbaramente, como a Marielle. Ninguém pode esquecer essas coisas. Eu me lembro uma vez que o Barbosa Lima Sobrinho, na ABI, e eu frequentava a ABI, porque o José Nilo Tavares foi um dos jornalistas responsáveis pelo Inverta, e ele foi tesoureiro da ABI um determinado tempo, nosso amigo, né, lá de anos atrás. Então nós estávamos, e nós chegamos com um grande movimento contra a privatização da Usminas. E na ABI se formou um grande movimento, e os nossos companheiros que vieram, naquele tempo, movimento 5 de julho, com as bandeiras, né? O Barbosa Lima Sobrinho chegou, abriu todo o Salão Nobre e entrou todo mundo para conversar com ele, para dar uma entrevista, naquele momento, da defesa das estatais. Nós sempre tivemos junto das pessoas sensíveis. Não é senão de graça que Oscar Niemeyer era membro do conselho editorial do jornal Inverta. Então, nós tivemos esse poder da visibilidade, primeiro entre os nossos, entre aqueles que acreditam no povo. Agora, nós temos uma outra missão: tornar-se visível para todo o povo brasileiro, colocarmos as nossas teses, as nossas opiniões e compor uma frente das forças progressistas nesse país que possam barrar esse momento em que o irracionalismo brota de todas as formas devido à crise do capital. A crise do capital é a crise da ciência burguesa. E a crise da ciência burguesa, para a burguesia, significa que a ciência não vale mais nada. A ciência tem que ser reduzida à aplicação da ciência técnica. Tecnologia. A ciência burguesa, estando falida, para ela, não tem mais solução, só em racionalismo é possível resolver os problemas. Essa é uma crise que nós estamos vivendo, profunda. E isso tira a capacidade do homem criador, daquele que cria a ciência, forma a sua cultura, desenvolve a sociedade, acreditar no próprio homem para a transformação da realidade. Nós aqui queremos agradecer, homenagear também, nessa nossa fala, a todos os povos que resistem ao imperialismo, exigir a liberdade de todos
todos os prisioneiros do Império, todos, desde aqueles que ainda estão nos cárceres tumba, lá no Peru, como os dirigentes do Tupac Amaru, ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós nunca fomos lulistas, mas não é possível para quem vem da Baixada Fluminense, das periferias dos grandes centros, discriminado, que sabe as dificuldades da vida, ver um homem como ele amargando uma prisão injusta, enquanto aqueles que tramam e que se confessam abertamente estão ocupando cargos e funções totalmente de forma ilegal, ilegítima, e que deviam estar no lugar dele. Então nós, que nunca recebemos nada do PT, nada, nenhum cargo, nenhuma vaga, nunca pleiteamos nada. E mais, as correntes até se opunham a gente, porque acham que a gente está querendo mudar muitas delas. Tínhamos todo o direito de falar muita coisa, mas a nossa fala nesse momento, o nosso pensamento nesse momento é dizer que Lula continua presente em nossos corações e em nossa luta. E ele continua sendo a esperança para nós nos reerguermos aqui no país e podermos exercer esse destino que o nosso povo tem para com a América Latina, de ser uma estrutura no processo de libertação de todos os nossos povos, da luta de Maduro na Venezuela, da luta na Nicarágua, em El Salvador, no Equador e principalmente em Cuba, que é a nossa resistência na América Latina. Nós não podemos deixar passar este momento em que temos a oportunidade de nos pronunciar. E isso está registrado nos anais da Câmara, para ficar posta, primeiro, o nosso reconhecimento e agradecimento por essa casa ter aberto esse espaço e concedido essa homenagem. Segundo, para reconhecer a sensibilidade de um vereador que é dedicado ao povo humilde, ao povo que sofre e que luta por ele, de nos indicar para esta homenagem
enquanto grupo. Terceiro, por todos os companheiros me darem a oportunidade de falar em nome de todos. E quarto, por essa felicidade de estar aqui, num plenário repleto de fundadores de todo o nosso trabalho e a presença de Cuba, da Venezuela e de organismos representativos da América Latina. A presença de todos aqui da imprensa e que fazem o seu esforço de comunicação, a presença do representante da ABI, que para nós é de muita importância. O Inverta foi lançado no dia 20 de setembro de 1991, na ABI. Representou naquele tempo a imprensa o Cantalice, o Arthur Cantalice, esteve presente na nossa atividade como representante da ABI, e desde então, nós sempre tivemos uma grande presença e amizade dentro da ABI. Hoje, sabemos que a ABI refloresce depois de um período mais difícil. E achamos que a ABI vai voltar a se tornar esta grande casa da verdade, do jornalismo e da luta pela nossa nacionalidade e por aquilo que existe melhor no nosso país de informação e formação. Dentro do jornalismo brasileiro, a ABI vai continuar sendo essa casa de tradição. Então, nós nos sentimos, assim, honrados, privilegiados, entendendo essa homenagem como uma sinalização das tarefas mais difíceis que teremos pela frente. E contando hoje com forças maiores do que nós, como os companheiros de Goiás, né? Companheiro Orvandil e outros companheiros de outros estados que estão presentes junto conosco. Agradecemos a todos, obrigado pela homenagem, vereador, a todos os companheiros. É isso. Obrigado. Queria ainda dizer uma última coisa. Só uma coisinha. Cícero falou da gota de uma molécula. Eu quero falar de um homem da América Latina que falou uma coisinha sobre a capacidade de se construir um mundo novo na América Latina. E isso se repetiu num livro de Thomas Borges sobre numa entrevista com Fidel Castro. O nome do livro é Um Grano de Maíz. Um grano de maíz pode transformar tudo. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos encerrando a nossa solenidade. Quero agradecer muito a presença de todos e confidenciar para vocês aqui uma coisa bem baixinho. Esse momento é um momento muito rico para esse parlamento, porque nós estamos vivendo muita aridez na política brasileira. Percebam que eu estou falando muito baixinho. Uma aridez enorme.
E esse momento é um momento fecundo, de revitalização, de germinação de esperança. Esperança que, no dizer do educador e filósofo Paulo Freire, que hoje faria 98 anos, não é uma simples palavra. Esperança que para nós, brasileiros, latino-americanos, cidadãos e cidadãs da pátria-mãe América Latina, não é mais uma simples palavra, mas é um verbo. Então quero dizer que nesse espaço que nós estamos vivendo, de tanta aridez, pessoal da imprensa que às vezes está aqui, que acompanha, né, os debates nessa casa, sabe do que estou falando, em que as lutas do povo pobre passam longe. Hoje pela manhã recebi aqui uma comunidade lá da Eternite, lá nas margens da Avenida Brasil, em frente ao Shopping Guadalupe, famílias que estão morando lá há 40, 50 anos, e que hoje estão ameaçadas de remoção. Essa casa, que é uma casa, infelizmente, de tanta aridez, recebe nesta noite uma água benfazeja, uma água que alimenta as sementes que devem florir, que devem florescer, que é a semente da esperança. Aqueles que nos governam passarão, nós, passarinhos. Quero agradecer a presença dos assessores, da equipe técnica da Câmara Municipal, cerimonial, pessoal da Copa que nos serviu água aqui, pessoal das atas e do debate. Agradecer a Assessoria de Comunicação da Câmara, a Ascom, a Taquigrafia, a TV Câmara, o Serviço de Som, a Segurança. Agradecer a todos e a cada um. Muito obrigado. Cantando o hino da cidade maravilhosa, dizemos: está encerrada a nossa solenidade. E depois nós vamos aqui na sala inglesa para nos cumprimentarmos. Nossos corações que cantam alegremente.
Nós vamos nos cumprimentar na sala aqui do lado. Muito obrigado a todos.